Bom dia ou boa tarde. Edulo Rentini foi o primeiro. Vou até mandar um wave para ele aqui, ó. Valeu, Edu. Vamos lá, vamos falar hoje. Vamos chegando, pessoal. Tá todo mundo sabendo da live. A live foi marcada com antecedência, justamente para vocês participarem, né? Eu não sei se tem gente, se vocês estão trabalhando. Eu não sei de onde vocês estão falando. Se puderem falar de onde vocês estão falando. Daniel Mesquita, meu grande amigo. Se puderem falar de onde vocês estão falando, falem para mim. Essa live é uma live aberta, não é só para os alunos da academia. Eu quero fazer essa live aberta para chamar, tá bom? A tua live não tá aparecendo para mim. Por quê? Essa coisa do Instagram. Me dá depois, Chico, me dá o quê? Os preços da academia lá, os preços. Ah, tá. Ah, por favor. Eu não vejo no celular, depois te mando. Vamos embora, pessoal, vamos falando aí, vamos entrando. Estou fofocando aqui com a Fabíola, mas não é isso. Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, um assunto muito importante, um assunto que muita gente gosta. Eu tenho falado um pouco sobre isso, eu quero falar mais sobre o aspecto do dinheiro, a importância que isso tem para a nossa vida, quanto é importante, sim, é importante o dinheiro. O dinheiro não é sujo, não é isso. Às vezes a gente aprende quando garoto que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro não presta, sabe? Que o dinheiro não é nada disso. A gente precisa tirar esses conceitos da cabeça, porque tudo isso atrapalha o nosso crescimento, né? Entender que é importante sim a gente ganhar dinheiro de uma forma leal, de uma forma justa, é importante, é bom e não tem nada de errado. Não tem nada de errado. A gente às vezes se sente mal. Existe uma tal de uma lealdade em relação aos familiares, né? Porque a gente olha às vezes e às vezes você cresceu financeiramente e os seus familiares não cresceram ainda. Existe essa tal dessa lealdade oculta, que é uma lealdade muitas vezes ruim, que prende você. Eu passei por isso por um momento, mas depois eu consegui entender que não precisa ser dessa forma. Então, eu quero trazer sim, esse assunto, que é o papel do dinheiro, a importância dele. Fala aí de onde vocês estão falando de Guarulhos, né? Midori, oi Midori, tudo bem? Te vi agora aqui, tá? Porque pararam os comentários, pararam de subir, ó. Mandaram aqui um wave. Chegou pra ti, a live? Eu tive que abrir, não apareceu pra mim notificação. Pois é, não tá aparecendo notificação. Eu mandei pra todo mundo e não tá aparecendo. Mas tudo bem, vamos lá então. Primeira coisa é o seguinte, essa live vai ser legal, tá, pessoal? Eu posso garantir isso para vocês. Florianópolis, estão falando de Florianópolis, Massachusetts, meu amigo. Já tá passando frio aí? Moisés, é isso aí. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa, eu gosto de uma visão muito prática em relação ao dinheiro, sabe? Obrigado, Teresa. Eu gosto de ter uma visão muito prática em relação ao dinheiro. Tá? Então assim, primeira coisa, você trabalha para o dinheiro e ele controla você, ou o dinheiro trabalha para você e você controla o dinheiro? Isso é a primeira afirmação, a primeira palavra que a gente tem que entender. Você é controlado pelo dinheiro e você vai entender no final da live, você vai poder dar essa resposta no final da live, talvez, tá? Se você trabalha para o dinheiro ou o dinheiro trabalha para você. O dinheiro, ele é um excelente funcionário, colaborador, mas ele é um péssimo patrão. Você vira escravo do dinheiro. Então, grava essa afirmação. Se você trabalha para o dinheiro ou o dinheiro trabalha para você. Se você trabalha para o dinheiro controla você. Se o dinheiro trabalha para você, você controla o dinheiro. Então, isso é muito importante. Então, outra coisa importante entender, quais são as leis da riqueza. Tem gente que não entende, talvez nunca entendeu, nunca foi falado. Você vai ganhar, vai gastar, vai economizar e vai investir. Isso são as leis da riqueza. Isso não quer dizer que um é mais importante que o outro. O ganhar não é mais importante do que o gastar, que não é... Apenas vem primeiro o ganhar, o gastar, o economizar e investir. Segunda-feira é o dia mais importante da semana? Não. Só que vem primeiro, né? Domingo, segunda, terça, vem primeiro do que terça-feira. Segunda vem primeiro do que terça-feira. E por ele vir primeiro, ele é mais importante? Não. Aí o pessoal da festa vai dizer, mas sexta é o dia mais importante. Não é também.
todos os dias tem a sua importância. Então, é a mesma coisa as leis da riqueza. O ganhar tem a mesma importância do gastar, que tem a mesma importância do economizar e do investir. Se você não entender isso, vai ficar difícil a nossa conversa. Então, o primeiro aspecto, o que é que eu falei? O dinheiro controla você ou você controla o dinheiro? O dinheiro é seu empregado ou você é empregado do dinheiro? E isso não importa, tá? Não importa. Tem gente aí que tá milionária e o dinheiro que controla. Tem gente aí que não é milionário, tem uma condição boa, mas ele que controla o dinheiro. Então, isso é um aspecto mental. Isso não é um aspecto só físico aqui, é um aspecto mental. Outro erro, que eu acho erro, é o pessoal falar que tempo é dinheiro. O pessoal toda hora fala, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. São dois recursos diferentes. Tempo é uma coisa, dinheiro é outra coisa. O dinheiro, quando você perde o dinheiro, você tem chance de pegar ele de volta. De uma outra forma, não. Se você trabalhar novamente, você conquista novamente o dinheiro. O tempo, não. O tempo é um recurso não renovável. Você perdeu o tempo. Aquele tempo passou, não tem mais volta. Entende? Então, importante entender isso. Então, a gente confunde às vezes. Por isso que eu estou falando. Se você estiver no início da live e for entendendo o processo todinho da live até o final, essa live vai fazer muito sentido para você. Então, fica aí. Eu não quero esticar muito a live, mas vai ser uma live legal, tá? Então, isso. Outra coisa, o tempo. Eu falei, tempo é diferente de dinheiro. Cada um é um recurso diferente, tá? O tempo é não renovável. O dinheiro, ele é renovável, você consegue buscar de novo. E o tempo, ele é um recurso democrático. Por que um recurso democrático? Porque todo mundo tem 24 horas. Não importa se você é o presidente do país, se você é um grande empresário, se você é um colaborador, se você é um funcionário público, se você é um atleta, o que você faça. Todo mundo tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas. E saber usar essas 24 horas que é o importante. Então, riqueza, o que acontece? Riqueza, todo mundo quer ganhar tempo. Riqueza é liberdade de escolha. Riqueza é você ter liberdade de escolha. Por exemplo, você pega um grande empresário que ele não tem a liberdade de parar de trabalhar. Esse cara é um escravo, ele não é um cara rico. Por quê? Ele não tem condições de parar. Você pega um empresário, um promotor de um evento que tem que estar viajando toda hora, tem que estar em todos os eventos. Ele, sei lá, ele tem 25 eventos por ano, ele tem que estar indo, ele tem que estar fazendo. Esse cara, ele é, infelizmente, mas ele continua sendo um escravo. O dinheiro ainda controla ele não tem a liberdade de escolha. Então, se você não tem a liberdade de escolha, você não é rico. E muito pelo contrário, você talvez seja um escravo do seu tempo e do dinheiro, porque você está toda hora correndo atrás do dinheiro. Então você vê que isso é uma mentalidade, porque você vê que pessoas aí que já alcançaram 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, e o cara continua, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como se... Quem faz parte da Academia 753 entende o que eu estou falando, porque eu trago muito esse outro lado. Eu trago o lado do fazer, que é muito importante, que todos nós precisamos fazer, mas eu trago o segundo lado, o lado do ser, que é um lado também que pouca gente fala, que a gente só fala o que é sucesso para você. Se você falar de sucesso, as pessoas vão dizer, o cara é rico, o cara tem sucesso. E esse conceito de sucesso, na minha visão, foi se quebrando quando eu me tornei campeão, quando eu vi muita gente... se desfazer pelo meio do caminho com muito dinheiro, quando eu tive contato com muitos artistas, com muitas pessoas famosas, eu fui entender, cara, então o conceito de sucesso para mim tá errado, porque eu também pensava igual a vocês. Eu achava que sucesso era o cara que tinha dinheiro, e depois eu fui entender, não é. Se você não tem liberdade de escolha, se você não tem uma vida familiar, se você não tem um sucesso fora do lado financeiro, fora do fazer, você tem um sucesso só ligado ao fazer, não tem um sucesso ligado ao ser, você não consegue contemplar, você não consegue viver o momento presente. Infelizmente, você não é rico e você não tem sucesso. Me desculpa as pessoas que não concordam com isso, mas a verdade é essa. Grande amigo James, fica presente na live aí. Então, existe o Roberto Kiyosaki, que é um cara que tem um livro dele aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Ele, o que ele fez, o Roberto Kiyosaki? Eu vou pegar um quadro aqui que eu desenhei para vocês entenderem e ver se faz sentido para vocês, tá bom? O Roberto Kiyosaki, ele dividiu um quadro em quatro pedaços, né? Ele fez 4 quadrantes de um quadrado grande.
E o que ele fez nesses 4 quadrantes? Ele dividiu as formas de de ganhar dinheiro. Existem formas de ganhar dinheiro. Lógico que existe forma errada, mas não estou falando da forma errada, estou falando da forma certa. Formas de ganhar dinheiro. Então, vê se vocês conseguem entender esse quadrante aqui, ó. Olha para mim, ó. Vocês estão vendo aí? Bota um positivo que vocês estão vendo aí o quadrante que eu estou escrevendo aqui, eu mostrei aqui, ó. Estão vendo ou não? Eu só posso continuar se vocês falarem que estão vendo. Por favor, coloca aí um sim ou não. Tá espelhado, ó. Tá espelhado. Tá dizendo aqui, então eu vou botar ao contrário. Será que se eu botar ao contrário funciona? Não tem que mexer aqui na... Não dá para entender? Tem que mexer. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se aqui funciona. Não, vai virar a câmera. Vai virar a câmera, não vai dar. Mas não dá para entender aqui, pessoal? Tá ao contrário, não dá para entender? Vira. Tá dizendo que tá ao contrário. Deixa eu assim? Não. Peraí. Não, tá espelhado, né? Aqui, ó. Não, mas vai virar. Então tem que botar para cá. Mas aí tem que ficar lá do outro lado, tudo. Eu vou ficar. Só para eu explicar esse quadro aqui, depois eu viro de novo a câmera e a gente continua a nossa conversa. Calma aí. Vocês estão enxergando agora? Deu para entender ou não? Olha aqui, ó. Foi. Então o Roberto Kiyosaki, o que ele fez? Ele dividiu, e isso fez muito sentido para mim e vai fazer sentido para você. Existem formas de ganhar dinheiro. Quais são essas formas? Ou você é um colaborador, um empregado, né? Você trabalha por um salário e tudo, e tá tudo bem, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu não vou dizer para vocês que tá errado, que eu também não acho que tá errado. Eu acho que tá tudo bem e tá certo, tem que trabalhar. Tem a forma autônoma e pequenos business, que pode se enquadrar no segundo quadrante aqui embaixo. O que quer dizer isso, pessoal? Isso aqui quer dizer que você ainda troca tempo por dinheiro. Tá? Esses 2 quadrantes aqui, o empregado e o autônomo de pequenos business, ainda troca tempo por dinheiro. Normalmente, o grande negócio, os negócios maiores e os investidores, eles compram tempo das pessoas para fazer o negócio deles. Eu estou sendo claro para vocês? Dá uma olhada aí, Tico, se o pessoal está falando. Eu estou sendo claro para vocês ou não? Tá? Ó, o empregado e os pequenos business, eles trocam tempo por dinheiro. Os donos e os investidores, os donos de grandes negócios, que eles não estão presentes no negócio, eles compram tempo de pessoas. Por exemplo, o Walmart é um grande negócio. Os donos do Walmart, né, que hoje eu nem sei mais quem são os donos, eles não estão lá no mercado todo dia. Então eles estão comprando tempo de pessoas para poder fazer o negócio deles girar e ganhar dinheiro. Os investidores também, eles estão comprando tempo de pessoas para fazer o negócio deles ganhar dinheiro. Os autônomos de pequenos negócios, por exemplo, a gente teve uma academia. Nessa academia, eu era um autônomo e dono de um pequeno negócio que era academia. E o que acontecia? Exigia tempo de mim, exigia tempo da Fabiola, de a gente estar presente ali. Aí você vai dizer, tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem nada de errado, mas uma coisa é certa. Ou você vai, eventualmente, passando para outros quadrantes, de empregado, você desce para autônomo, de autônomo você desce para um business maior, e depois você se torna um investidor. Ou, o que é a boa notícia, é que você mesmo sendo empregado, sendo um colaborador, você tem condições de se tornar um investidor. Sim, essa mentalidade que a gente precisa criar aqui. Se você é um colaborador bom e você tem condições de se tornar um investidor, não tem problema nenhum. Você não precisa se tornar um dono de um grande negócio para se tornar um investidor. Agora vira para cá a câmera, por favor. Vira para cá a câmera, por favor. Vira. Deixa eu falar com você. Vamos lá. Tá dando para entender aí, galera? Tá fazendo sentido para vocês esse primeiro quadro que eu mostrei ou não? Abriu a mente? Então, presta atenção. Então você tá em alguma desses quadrantes. Quem falou isso? Não sou eu que estou falando isso. Eu estudei um pouco e quero trazer esses conceitos, porque eu me vi em alguns momentos ali. Eu já fui empregado, eu já fui autônomo, pequenos negócios. Eu nunca tive grandes negócios, mas eu já me tornei investidor, sim, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Então, por que eu estou trazendo isso? Para poder facilitar o entendimento de vocês, tá? Eu não estou falando aqui, eu já vi muitos players falando que você tem que largar a carteira assinada, você tem que se tornar... Não, você não tem que fazer isso. Você tem que se tornar o melhor naquilo que você faz. Isso é muito importante entender. Depois que você se torna o melhor naquilo que você faz,
Faz acontecer. Por exemplo, tá? O cara fala para mim assim, vou puxar um pouco para minha área aqui. O cara fala para mim assim, eu quero ser campeão do UFC. Meu amigo, você já ganhou o campeonato estadual de MMA? Você já lutou no Brasil, nos eventos bons do Brasil e ganhou? Então faz o melhor onde você tá, cara. Entrega o seu melhor. Eu conheço pessoas que estão fazendo trabalhos aqui e estão entregando o melhor delas. É isso, faz acontecer onde você tá. Que eventualmente você vai se tornar ou um investidor, você vai salvar um dinheiro. E eu vou explicar tudo isso. Por isso que é importante ficar aqui para vocês entenderem tudo isso, tá bom? Tá. Então, eu vou puxar um segundo quadrante aqui que eu desenhei também. Por isso que é importante a Fabiola, ela é nossa diretora, ela tá agoniada, ela anda para um lado, ela anda para o outro. Não. Ela tem que ficar aqui na minha frente, que ela vai ficar virando o celular ou não, tá? Não vai mais precisar virar o celular. Não vai mais por quê? Não, eu vou virar e você fica acompanhando os seus alunos. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vai virar o celular. Não precisa disso aqui, deixa eu quiser. Então é o seguinte, ela vai virar o celular para vocês poderem ver um segundo quadro que eu quero mostrar. Olha, vira para mim, vira. Ó, olha aqui, eu desenhei esse segundo quadro aqui, que também não é meu, tá? Não é meu, nada é meu. Lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Eu apliquei na minha vida, é uma coisa que eu apliquei na minha vida. Eu aprendo e tento aplicar na minha vida. Ó, então, isso aqui seria uma pizza, isso aqui seria o corte da pizza. Olha para cá. 50% seriam as despesas essenciais. O que você está falando de ver? O seu aluguel, a sua água, a sua luz, a escola do seu filho, são as despesas essenciais. Ouve até o final, não julga, não critica, que eu vou dar uma outra solução para vocês. 30% são os gastos não essenciais. Você vai dizer assim para mim, não, Hilton, eu não consigo ficar sem os gastos não essenciais. Para cá? Não, você. Não, porque tu tá virando para cá, eu não quero aparecer muito, eu quero aparecer o gráfico. Ó, 30% são os gastos não essenciais. O que são os gastos não essenciais? Comer fora, né? Tem gente que todo dia come fora. Comprar coisas extravagantes, o cara começa a comprar coisas extravagantes, não comprar sem poder comprar. Hobbies, entendeu? Hobbies, o cara, eu quero comprar uma raquete de tênis. Isso tudo dá para você suportar um pouco. Dá para você aguentar. Então, 30% normalmente seria isso aqui, os gastos essenciais e não essenciais. E 20% seria os seus investimentos. Você está comprando um curso, você está investindo em algo na sua sabedoria, no seu crescimento, no conhecimento técnico de alguma coisa, isso aí é 20%. Nos seus investimentos financeiros, né? Então você salva um certo dinheiro. Tem gente que gosta de falar gastos emergenciais. Eu não gosto de usar esse termo. Por que eu não gosto de usar esse termo? Porque assim, isso é só uma maneira de falar, tá? Quando você fala gastos emergencial, você já coloca na sua cabeça, então se acontecer alguma coisa, eu tenho um gasto. Se você está esperando algo acontecer de ruim, essa coisa vai acontecer. Então eu prefiro trocar. Eu prefiro colocar só como investimento e estudo, produtividade, conhecimento técnico. Eu prefiro dessa forma. Por quê? Porque se você tem um investimento, você não concorda comigo que se você passar por um problema de ser desempregado, de ficar sem trabalhar, você já tem o seu investimento. Você não precisa separar de uma forma gastos emergenciais. Então, na sua cabeça, estou esperando uma emergência acontecer. Alguém ficar doente, esse gasto é para isso. Então, se esse gasto é para aquilo, teoricamente e na prática, isso provavelmente vai acontecer. Você vai gastar pensando naquilo que vai acontecer. Você buscou aquilo. Então, troca um pouco essa fala e coloca, eu guardo dinheiro para investir e guardo dinheiro para o meu crescimento. Então, aí o pessoal vai dizer, outro, não tenho condições de guardar 20%, cara, é muito dinheiro 20%. Então, cara, você tem que entender o seguinte, vou virar a câmera para mim de novo. Já gravaram esse quadro aqui, eu vou virar a câmera. Pode continuar, qualquer coisa você acompanha aqui. Tá. Não, mas eu prefiro, Tico, prefiro não. Depois eu viro de novo. Deixa eu virar de novo, vira. Vira. Agora sim! Então tá fazendo sentido isso para vocês, isso é muito importante, tá, pessoal? Quem participou no início da live, eu falei alguns conceitos importantes, o dinheiro controla você. Eu falei das leis da riqueza, que é o gastar, o ganhar, gastar, economizar, investir, tudo isso é importante. Então você não pode chegar e ficar louco só gastando dinheiro.
Eu trouxe o quadrante do Roberto Kiyosaki mostrando as formas que tem de ganhar dinheiro, que é muito importante. E eu dei uma sugestão de orçamento para vocês, né? Que foi esse quadro que eu acabei de mostrar, uma sugestão de orçamento. Aí você vai dizer, Lioto, eu não tenho condições de guardar esse dinheiro, tá? Ó, o pessoal está perguntando de investimento. Calma, pessoal, fica aí que eu vou explicar. Tem muita coisa para eu falar aqui ainda. Se vocês começarem a perguntar muita coisa sobre... Calma, vai por passo aqui, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. A sugestão de investimento é você diminuir aqueles 20%, que você diminui para 10%. Mas eu vou dizer para você, você precisa aprender a economizar para investir. Esses 10% que você vai guardar, você não pode comprar nada roubável ou perecível. Por exemplo, um relógio. Não, investir no relógio. É roubável? É, então não é investimento. Ah, eu comprei um carro. É roubável? É perecível? É, ele vai se desfazendo com o tempo. Então não é investimento também. O que eu posso comprar? Eu posso comprar um terreno. Eu posso comprar uma ação de um investimento bom. Se você conhece, tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu posso comprar várias coisas. Tem muitas coisas boas que não são perecíveis, não se acabam. E também não é roubável. Ninguém pode tomar de você dessa forma. Tá bom? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Tá? Agora sim, deixa eu falar uma coisa. Por que é importante você guardar esses 10%? Porque quando você guarda os 10%, já que você não pode guardar 20%, se você pudesse guardar 30%, seria melhor ainda. Mas já que você não pode guardar, vamos falar de 10%. Concorda comigo? Bota um dedinho aqui. É isso que eu explico na Academia 753, entendeu? É a gente ir com calma, com tranquilidade, ensinando. Não quero esse negócio de... Porque é mentira. O cara vai ficar rico em um ano, não sei o quê. Não é mentira. Isso é um trabalho de formiguinha, mas que tem um grande resultado para você. Então, segue o que eu estou falando. Ouve o que eu estou falando. Se você guardar 10%, você vai falar para o seu cérebro que você vive num mundo abundante e que sobra. Pô, eu vivo num mundo abundante e sobra. Isso é inconsciente. Ó, estão fazendo sinal que estão entendendo. Então tá ótimo. Isso é inconsciente. Você entra no seu cérebro, poxa, eu estou guardando. Imagina daqui a um ano, quanto eu não estou guardando? Se eu estou conseguindo guardar 10%. Será que eu tenho condições de investir? Já tenho uma condição de investir? Sim, porque hoje você consegue comprar ações pequenas. Eu vou explicar isso no final, por isso eu quero que vocês fiquem aí entendendo. Para não fazer besteira, tá? Então assim, o dinheiro chama dinheiro. Água chama água. Ódio chama ódio. Raiva chama raiva. Amor chama amor. Né? Cabelo chama cabelo, tudo, um chama o outro. A água vai para onde? A água sai da pia, vai para o esgoto, do esgoto vai para o rio, do rio vai para o encontro com o mar. Eu não sei nem todo o processo, mas é basicamente isso. A água chama água. Então, isso é importante, sabe? Você entender esse negócio. E entender que o crédito ele é paradoxal, cara. Por quê? Se você chegar no banco hoje, olha só, por que eu estou falando isso? Dinheiro chama dinheiro. Se você chegar no banco hoje e pedir dinheiro, o banco vai dizer não para você. Mas se você chegar no banco e ele souber que você tem dinheiro, você tem seus bens, você mostrar os seus bens para ele, o que o banco faz? Você não quer dinheiro, ele vai te oferecer dinheiro. Então o crédito é paradoxal. Quem precisa, não tem. Quem não precisa, tem. Entende o que eu estou falando? Faz sentido isso para você? O crédito, para você chegar no banco hoje, é isso que vai acontecer. As pessoas não vão aceitar de qualquer jeito, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que pessoal, saiu uma estatística dizendo que só 69% das pessoas conseguem guardar algum dinheiro. Sabe o que quer dizer isso? A cada 10 pessoas, basicamente, quase 7 pessoas não guardam dinheiro. 3 pessoas guardam, 69% não guarda dinheiro. É muita gente que não guarda dinheiro. Mas isso não está relacionado, eu quero que vocês entendam isso, não está relacionado à quantidade de dinheiro que ganha. Porque tem cara que ganha hoje 2 mil e gasta 2 mil. Amanhã ele está ganhando 6 mil e está gastando 6 mil. Depois ele está ganhando 10 mil e está gastando 10 mil. Porque ele se acostuma. O que é bom não tem retrocesso. É isso que vocês têm que entender. Por isso tem que tomar cuidado. O cara que se enxuga em toalha de veludo, ele não quer mais pano de chão, entendeu? Não tem retrocesso. O cara toma um vinho bom, ele não quer mais tomar o outro ruim. Então não tem mais retrocesso. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está consumindo.
tem que ter cuidado com aquilo que você está aderindo para você. Porque tudo isso vai fazer peso aonde? No bolso do papai, entendeu? E no bolso do papai dói, tá? E aí, eu trouxe um outro gráfico aqui que vai fazer um outro entendimento muito bom também. Eu vou virar o celular, eu gosto dessa virada de celular, tá? Eu gosto dessa virada. A Fabíola não gosta, mas eu gosto. Pergunta se eles não se incomodam. Vocês estão se incomodando com isso? A live tá legal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Fala comigo aí, pessoal. Fala comigo. Estão falando comigo? Eles não estão falando comigo, meus alunos aí? Então, São ótimos. Eu desenhei um outro gráfico aqui que vocês vão entender, tá bom? Olha só esse gráfico aqui, vai fazer mais sentido agora para vocês, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui, botei entre aspas, o pobre, classe média e rica, tá? Por que o pobre? Porque isso aqui é uma mentalidade, né? Problema financeiro pode ser temporário, se você não tiver um hábito de problema financeiro. Mas a pobreza é um estado de espírito. Entende o que eu estou falando? Problema financeiro pode ser temporário. Pobreza é um estado de espírito. Então eu botei aqui, ó, pobre, classe média e rica, é para o entendimento. Eu não quero que vocês entendam isso como ofensa e nada disso, tá bom? Então aqui existe um fluxo de renda. Tá dando para enxergar aí? Pois é, eu acho que você tem que botar mais para frente, porque quem quiser bater o print... Mais para frente, tá? Tá bom? Melhorou? Melhorou aí, pessoal? Dá para ver? Então aqui tem um fluxo de renda, né? E tem a mentalidade, tá? Então o que que é? Existe um salário no pobre, existe um salário na classe média, existe um salário na pessoa rica. O pobre, ele, quando a renda entra, o que que ele faz? Ele gasta tudo na despesa dele. Tudo. Tudo vai embora na despesa dele. Mais uma vez falando, isso é uma mentalidade. O cara tem um hábito de não guardar dinheiro, que nós não fomos ensinados na escola a guardar dinheiro, tá bom? A gente foi ensinado a gastar o dinheiro e procurar aquilo que dá dinheiro. Eu falei em outra live, um dia desse falei a mesma coisa. A classe média, o que ela faz? Ela tem uma mentalidade de o salário que entra, ela paga a despesa dela e depois da despesa dela, o que ela faz? Ela investe em passivo. E ela acha que está fazendo a coisa certa, investindo em passivo. O que é passivo? O cara vai e compra um carro. Aí o cara compra um carro, o carro gasta IPVA, o carro gasta manutenção, o carro gasta estacionamento, o carro gasta pedágio, tem um monte de coisa que o carro gasta. O carro vai caindo o preço, é normal o carro ir caindo o preço. Então isso mostra o quê? Que ele está investindo num passivo. Grava o que eu estou falando, passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então se você compra algo que está tirando dinheiro do seu bolso e que aquele dinheiro não vai voltar, é um passivo. Um carro é um passivo. Se você compra um apartamento, esse apartamento você não consegue alugar, ele se tornou um passivo para você. Por quê? Você está tirando dinheiro do seu bolso, está pagando condomínio, está pagando um monte de coisa. Isso pode ser temporário, mas você tem que mudar essa dinâmica, tá? Então, o que ele faz? Como ele comprou um carro, ele tira mais dinheiro aumentando a despesa dele, porque agora ele tem o IPVA do carro para pagar, agora ele tem a prestação do carro maior para pagar. Eu não estou dizendo que não é para ter carro, tá, pessoal? Entenda o que eu estou falando. Eu só quero que vocês tenham um entendimento de como é que é gasto. Pode ser outro passivo aqui, como eu acabei de falar de um apartamento que você não aluga. A pessoa rica, ela tem uma mentalidade bastante diferente. Ela entra a renda dela, ela paga uma despesa, mas ela investe no ativo. O que é um ativo? Um fundo de investimento, um terreno bom, ela compra ação, ela compra algo que ela conhece, ela compra algo que realmente é um ativo. E esse ativo vai fazer com que, com o tempo, esse ativo vai começar a gerar um dividendo. O que é um dividendo? É uma renda extra. O dividendo vai se tornar uma renda extra para ele. Então, se entrar aqui uma renda extra, o que ele faz? Ele começa a pagar as despesas dele com os dividendos, com o passar do tempo. Essa renda extra do ativo dele começa a pagar dividendo. E esse dividendo ele começa a viver do salário e do dividendo. Daqui a pouco ele investe mais em ativo, mais dividendo, mais em ativo, mais dividendo. Daqui a pouco o salário dele, ele não gasta mais o salário dele. Ele usa o dividendo para comprar as despesas dele. Ele usa o dividendo para comprar os passivos que ele quer, que é do gosto dele, entende? Ele quer comprar um carro melhor, ele quer comprar, então ele usa isso para poder comprar, ele não usa o dinheiro do salário dele. Uma pergunta aqui,
Mas se eu usar o carro para ganhar dinheiro... Aí é diferente. Aí é diferente. Se você está usando o carro e está conseguindo ganhar dinheiro com o carro, é diferente. Aí muda toda a dinâmica. Vira um pouquinho a câmera, Tico, agora, por favor. Peraí, deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Entendeu, pessoal? Tá fazendo sentido isso para você? Isso é muito importante entender. Por exemplo, eu como lutador, como é que eu fiz isso? Né? Eu pegava, eu diminuía os meus gastos essenciais, né? Eu tentava diminuir. Se não dava, os gastos não essenciais, eu só guardava mais um pouco de dinheiro para investir num ativo e não investir num passivo. Entende? Então, você ganha um dinheiro grande, você quer comprar um carro, quero comprar uma Lamborghini. Vai devagar, cara. Eu não compraria. Isso é muito de cada um. Eu esperaria o dinheiro dividendo me dar uma grana boa para eu poder comprar o meu passivo, que é o meu carro. Tá bom? Então, isso é importante entender. Agora, eu fiz um outro gráfico aqui. Desculpa, meu irmão, mas eu tenho que fazer isso aqui. Não tem problema. Tá? Eu fiz um outro gráfico aqui. Vira lá a câmera, por favor, de novo. Esses gráficos, eles ajudam ao entendimento. Não ajuda, pessoal? Esses gráficos, eu acho que ajudam muito o entendimento. Né? O que que acontece? O que que acontece? Todos nós... Tá com só o gráfico? Só o gráfico? Tá, espera lá. Deixa eu só ajustar que você anda com o gráfico. Todos nós... Pronto. Todos nós, né, nascemos, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Isso aqui é o ciclo da sua vida financeira, que é muito parecido também. Olha só, você está na fase de dependência, então você depende do seu pai. Né? Nesse momento aqui você é muito jovem, então você tem muito tempo, você tem muita energia, mas o seu dinheiro, você não tem dinheiro. Então você está numa fase de dependência. Você começa a ir para uma fase de introdução, que é uma fase quase que de independência. Você começa a trabalhar. Nessa fase aqui, você ainda depende um pouco do seu pai. Um exemplo, você passou em medicina, você já está começando a fazer alguns plantões, mas você não dá conta ainda de pagar suas contas todas, de comprar os seus livros inteiros, porque o que você ganha é muito pouco. Então, se é muito pouco, você ainda depende da renda, da ajuda dos seus pais ou das pessoas que estão te ajudando ali, o seu padrasto, a sua mãe. Então, isso aqui acontece, tá? Então, você está na fase de dependência, você passa a iniciar o seu trabalho. Nessa fase aqui, que é uma fase de crescimento e estabilidade, você já paga suas contas. Você já não depende mais de ninguém. Você mesmo vive a sua vida, pagando a sua conta. Nessa fase aqui, normalmente você tem muito tempo, você tem pouco tempo, você tem muita energia e você tem dinheiro. Você está em crescimento nessa fase aqui. Você chega no seu prime, quer dizer, no seu pico, na maturidade. Aqui você está uma evolução desse quadrante aqui, ó. Uma evolução, você está aqui, você está ganhando mais dinheiro, você está totalmente independente, você está investindo. E aí depois você começa o seu declínio, que é para todo mundo, tá? É como se a gente começasse com saúde na nossa vida, a gente vai perdendo saúde. Você começa o seu declínio, a sua energia começa a cair, a sua produtividade começa a cair. Aí você começa a entrar em decadência aqui. E aqui você para de trabalhar e se aposenta. Nessa aposentadoria, o seu custo aumenta e, teoricamente, a sua renda diminui. Isso a maioria das pessoas, elas faz isso, elas fazem isso. Elas vivem isso. O que acontece? A maioria deixa para investir nessa fase aqui, ó. A maioria deixa para investir nessa fase aqui, na fase de declínio, que o cara olha e diz, caramba, eu quase não guardei dinheiro, cara. Eu estou ficando velho, minha energia está caindo, eu preciso me aposentar. E aí você começa a querer investir. Nunca é tarde para investir, não. Mas será que você não poderia ter começado mais cedo? Então eu vou mostrar para vocês o que seria o ideal. O ideal seria você começar nessa primeira fase aqui, ó. Nessa primeira fase aqui, você já começa a guardar dinheiro para começar os seus investimentos. Essa que é a melhor fase para... Porque quando você chegar aqui, esses investimentos é como se fossem juros compostos, juros sobre juros. E aí você tem como arcar a sua velhice tranquila, você está criando o seu pé de meia para não depender só do governo, para não depender dessas outras coisas que são coisas que todo mundo faz, a gente tem que ser diferente. Academia 753 é isso, pessoal, é trazer autodomínio. Isso aqui tudo vai exigir de você autodomínio. E nunca é tarde para começar. Tá? Nunca é tarde para começar. Então, esse entendimento aqui, quando a gente é jovem,
a gente tem muito tempo, muita energia e quase não tem dinheiro. Quando a gente entra na vida adulta, a gente tem pouco tempo, porque você cria família, você tem que entregar o seu tempo para as outras pessoas que convivem com você, para o seu trabalho, e você ainda tem bastante energia e tem dinheiro. Quando você fica aqui velho, o seu tempo, você tem tempo, você já não trabalha mais, a sua energia está caindo. E o dinheiro, se é que você tem, senão a maioria não tem, chega nessa fase não tem nem energia e nem dinheiro. Aí, meu amigo, aí é difícil, porque você chegou numa fase, né, que você não tem nem energia e nem dinheiro. Então, o que é importante entender? Vamos virar a câmera de novo? Você ainda tem outro gráfico? Não, agora não tem mais gráfico. Que está alterando a voz, eu não sei se é por causa dessa mudança. Pessoal, tá fazendo sentido? Fala, Pedrinho. Grande abraço, meu amigo. Então é muito importante esse entendimento. Por quê? Porque eu vivi isso, cara. Eu ganhava dinheiro e tentava economizar o máximo dentro da minha carreira para fazer os meus investimentos. Então nunca dá o passo maior. O que acontece, sabe o que é? Você quer adiantar sonhos. Só que adiantar sonhos é... Como é que fala? Não é bênção, não. Como é que fala, tio? Ao contrário de bênção. O que é? Hã? É o contrário de bênção, entendeu? Não é uma coisa boa. Quando você quer adiantar sonhos... Maldição. Hã? Maldição? Maldição. O adiantamento de sonhos é uma maldição no seu ciclo financeiro. Ouve o que eu estou falando. O adiantamento de sonhos, você quer dar um passo maior do que você pode dar. Você não pode dar esse passo ainda. Você não pode dar. Você não pode ter um carro que você quer ter ainda. Calma. É isso que vai fazer a diferença. É isso que eu quero mostrar na Academia 753. A nossa academia é isso. É ter tranquilidade, é ter paciência, é suportar esses momentos. E eu, como mentor de vocês, falando para vocês, porque eu vivi isso na pele. Ó, eu senti aqui na pele. Uma coisa é você sentir na pele, outra coisa é você só ter o conhecimento, tá? É como provar o mel. O Eckhart Tolle, ele traz no livro dele, ele fala isso. Você pode saber todas as propriedades do mel. O mel é feito disso, o mel é feito daquilo, a rainha que colocou, aí não sei o que, tudo. A abelha rainha, não sei o que, tudo, você pode saber tudo. Mas enquanto você não provar o mel, você não sabe o que é o mel. Então você precisa provar o mel, saber. Então é passar, eu passei tudo isso. Eu tive momentos, nas outras lives eu expliquei sobre isso, falei que eu tive alguns momentos de dificuldades e tudo, e como foi importante. Eu quero acabar essa live explicando uma coisa para vocês. O que é? No inferno, uma vez, estava tendo uma conferência lá, porque estava tendo poucos pecadores. Quase não tinha pecador no céu mais, lá no inferno, quer dizer. Eles queriam trazer mais pecador para o inferno. E aí, o cara falou assim mesmo. O diabo falou assim mesmo. Ó, eu quero fazer uma campanha aqui para trazer mais pecadores para o inferno, porque tá difícil, tem poucos pecadores, como é que a gente vai fazer? Um diabinho chefe lá levantou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o ser humano gastar mais. Porque se ele gastar mais, ele vai precisar trabalhar mais. Ele vai trabalhar mais, ele não tem tempo para nada, e gasta, trabalha, no final ele vai acabar aqui no inferno, porque ele não evoluiu. Aí o diabo olhou e falou, pô, pode ser. Aí o segundo diabo, o chefe, pulou de lá e falou assim, não, eu tenho uma outra ideia. Vamos fazer o ser humano acabar com o amor próprio. Manda ele acabar com o amor próprio. Por quê? Se ele acabar com o amor próprio, ele só vai pensar nas outras pessoas, em fofoca, ele só vai pensar no Instagram, ele só vai pensar no Facebook, ele só vai pensar na televisão, e criar fofoca, e falar mal dos outros, e tudo. Ele não vai evoluir, e no final, ele vai acabar aqui no inferno. A gente aumenta essa campanha e traz mais gente para o inferno. Aí pintou um diabinho lá, o estagiário, levantou a mão, o estagiário, você sabe como é que é, sempre quer falar uma palavra a mais para se dar bem, né? Quer mostrar serviço pro diabão. E aí ele chegou com o diabão e falou assim, não, é o seguinte, cara, vamos fazer o ser humano achar que ele vai viver para sempre. Por que ele vai viver para sempre? Porque se ele achar que ele vai viver para sempre, né, ele vai fazer tudo, vai gastar tudo, ele não vai se programar, ele vai deixar tudo para amanhã, entendeu? Eu não vou fazer amanhã, ele não vai evoluir e ele vai acabar aqui. Aí o diabo gostou dessa. O diabo falou, cara, estagiário, você me surpreendeu de novo, eu quero essa daí, essa é boa. E o que aconteceu? Foi plantado na gente a semente da eternidade. Se você olhar para você, você vai ver que todo mundo acha que o vizinho vai morrer.
Todo mundo acha que a dor vai pegar para o outro. Todo mundo acha que fulano vai ficar doente e que nunca vai acontecer com você, apesar dos seus hábitos, muitas vezes ruins. Não, isso não vai acontecer comigo, é ele que vai. Você nunca acha que você vai morrer. Então, quando você tem esse pensamento, você sempre deixa para depois as coisas que vocês estão fazendo. Então, quando você deixa para depois, a sua evolução é para depois. Você não vai evoluir. E aí o que acontece? Vai passar o tempo. Isso aqui, tudo que eu estou trazendo para você é só um despertar, pessoal. O que é um despertar? Um ensinamento maior eu trago mais para a academia, puxar vocês para lá, para o dia a dia. Mas o ensinamento, o que é? O despertar. Você chega no hotel, num quarto de hotel, você está viajando, e aí o que acontece? Você liga para o atendente e fala, meu amigo, você pode me acordar às 6 da manhã? O despertador vai tocar, você vai despertar. Não quer dizer que você vai ter um bom dia. Isso quer dizer também que você pode voltar a dormir. Isso não quer dizer nada. O despertar vai depender, é só um despertar, o resto vai depender de vocês. É vocês que tem que fazer, é vocês que tem que caminhar. Foi por isso que eu disse, o dia a dia é muito importante. Que dia a dia, semanalmente, o que eu estou fazendo? E foi por isso um dos objetivos que eu lancei a nossa academia, que tem muita gente aí que já está fazendo parte, que é a Academia 753, e eu coloquei um preço muito bom para vocês. Lembra? Eu falei que era 697, né? 697, o primeiro preço, porque vai vir um mini curso, o Código do Samurai, vai vir o Mente Inabalável, que foi um curso que eu dei no passado, e as aulas semanais, e além disso é uma comunidade. E eu falei, e muita gente ficou assim, então eu disse, então eu vou baixar um preço e vou dar a promoção para os sócios fundadores que estão fundando a academia junto comigo, fazendo parte da academia agora. Então, essa campanha dos sócios fundadores vai acabar já. O sócio fundador, o que é? Ele vai ter o nome dele para sempre escrito na Academia 753 como um fundador da Academia 753, tá bom? E aí eu fiz um preço diferente. Eu fiz um preço de 197 à vista, no cartão ou no Pix. Ou no cheque, se não for sem fundo, mas no cheque eu não sei como é que faz, entendeu? Eu tô brincando, pessoal. É no cartão ou no Pix. Ou 12 vezes de R$19,62 no cartão. 12 vezes R$19,62. Então, esse é o meu conceito, é trazer conteúdo semanal. Você aperta no link da minha bio lá em cima, checa, olha, dá uma olhada, você vai gostar, porque eu sei que essa academia é feita para você. Porque todos nós precisamos evoluir. Ou a gente vai plantar a semente da eternidade, vai sempre deixar para amanhã, e nunca sai do lugar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, porque essa estratégia aqui eu apliquei na minha vida. Então muita gente pergunta, como é que você chegou na sua liberdade, no seu poder de escolha? Porque riqueza é liberdade de escolha, não é quem tem dinheiro. Eu falei isso no início da live. Então, como é que você chegou na sua liberdade de escolha? Fazendo esse espaço, tendo paciência. Nunca é tarde para começar. Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Vai lá na minha bio, clica e vocês vão gostar do que vocês vão ver. Academia 753. Valeu!